Olá, muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, paz seja convosco, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais um dia. Estamos aqui no canal Reino em Pauta, levando a vocês a palavra de Deus. Obrigado, você que me acompanha com muito carinho aí no canal, que Deus te abençoe. E se você estiver vendo esse vídeo e você ainda não se inscreveu no canal, dá um toquezinho aí, se inscreve. Muito obrigado, vai ser uma bênção grande você fazer parte desta obra poderosa. Queridos, nós estamos falando sobre um tema incrível chamado o desconforto. Quem não tem um desconforto, ou não teve, ou não está em desconforto? Todos nós temos qualquer um tipo de desconforto que muitas vezes nós sofremos. E Deus deu essa direção a falar sobre o para quê do desconforto. Nosso personagem em todas as mensagens tem sido Abrão, e nós estamos agora no capítulo 16, eu vou percorrer o capítulo 16 com você, é uma história bem conhecida. Deus havia prometido a Abrão filho Isaque, né? E Deus prometeu para ele muito bem isso, mas acontece que no passar do tempo, sabe, amados, o desconforto da espera muitas vezes traz uma direção anímica ou almática ou egocentrista. É muito importante entender isso, né? Deus fez uma promessa, Deus tem um plano para mim e para você. E muitas vezes a nossa, amados irmãos, a nossa pressa, né? A nossa ansiedade muitas vezes nos leva a multiplicar o desconforto em nosso coração e muitas vezes nos leva a tomar decisões precipitadas. Essa é a grande questão que eu quero falar nessa reflexão. Precisamos atentar com diligência e saber o que está acontecendo conosco. Muito bem, nós concluímos a mensagem de número 11, dizendo que Deus recebeu o sacrifício de Abrão, e que Deus ministrou, e que Deus falou. Beleza, agora é só esperar acontecer, né? Acontece que o desconforto de Sarai foi muito grande, e ela começou a bolar um plano. Ela disse: puxa, eu não consigo dar um filho para o meu marido, e é a promessa de Deus, eu não consigo. Então agora o desconforto, irmãos, ele é multiplicado no coração de Sarai, e ela começa a bolar um plano. Ela diz: puxa, né, e se eu pegar a serva, né, e se eu pegar a serva de casa e entregar para Abrão? Capítulo 16 vai falar sobre o nascimento de Ismael, né? Agar, eu poderia entregar para o meu marido, e ele ter um filho com ela, e esse filho então seu filho que Deus prometeu. Como assim? Como assim? Olha o que o desconforto, a precipitação no meio do desconforto pode fazer. Amados, será uma arrogância da nossa parte ouvir tanto de Deus e depois deixar de crer e dizer: vou fazer do jeito que eu quero. Seria uma arrogância tamanha. Sarai tomou Agar, sua serva, chegou para Abrão e disse: olha, estava pensando, né? Vou conjecturar, vou pensar aqui. Estava pensando, Deus prometeu, beleza, mas eu arrumei um jeito fácil. Agar está aqui, nós conhecemos ela, você deita com ela, vai ter um filho, vai cumprir o que Deus falou. Irmãos, não é assim. Deus não anda por linhas tortas. Deus não anda por caminhos humanos. A Bíblia diz que o caminho de Deus é mais alto do que o nosso caminho, e o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso pensamento. Nós não podemos pegar Deus, colocar Deus com esse tamanho glorioso dele em uma linha tortuosa aqui na nossa vida e dizer: é assim que vai acontecer. Deus tem uma vontade, e aqui nós vemos que Deus tem uma vontade de dar um filho a Abrão. Sarai pega a sua vontade e projeta uma forma de dar um filho a Abrão. Então o desconforto de Sarai era muito grande. Ela estava apavorada. Olhando pelo lado mulher de Sarai, eu até entendo um pouco, porque eu imagino, né? Naquela época ser estéril já era uma coisa terrível. E agora Sarai, diante das promessas de Deus, ela é pressionada. Ela é pressionada no seu interior, na sua mente.
Quem sabe até pessoas falando para ela, né? E ela então arruma um jeito. Vou dizer a você, não tente arrumar um jeito para fazer Deus cumprir a promessa dele para você, que não vai dar certo. Que Deus prometeu, prometeu. E que Deus vai cumprir, vai cumprir. Então espera. Então o que nós temos que fazer? Esperar. Oh, irmãos, a espera não é fácil, né? Porque a espera gera um desconforto. E o que acontece? Acontece o que Sarai queria. Abrão se deita com Agar e tem um filho. E seu nome é Ismael. Amados, eu imagino Deus olhando para essa situação. Teve uma relação, teve uma gestação, teve um tempo. A Bíblia não narra que assim, como é que foi esse tempo entre Deus e Abrão. Mas eu acredito que Deus ficou muito triste, porque não era para acontecer assim. Quantas coisas na nossa vida não era para acontecer assim. E por causa da nossa precipitação aconteceu assim, né? Então Deus, ele quer revelar algo para o meu e teu coração. Qual é o ponto máximo da revelação de Deus nesse momento, nessa reflexão? É que eu e você entendamos, de uma vez por todas, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E que nós dependemos totalmente dele para todas as coisas, seja uma pequena coisa ou uma grande coisa. Tudo que eu e você for fazer, que seja entregue na mão de Deus e que possamos esperar dele, irmãos, porque ele é o Senhor. Sarai não esperou, Abraão obedeceu, tiveram Ismael. A história de Ismael na vida de Sarai e Abrão, irmãos, foi com grande dificuldade, porque agora Agar, que era tão querida, começou a ter problema com Sarai. Imagine a serva tendo um filho do esposo da patroa. E agora o relacionamento em casa já ficou muito difícil, porque Agar certamente queria tomar posse de direitos. Afinal, Ismael era filho de Abrão. Então imagine, amados irmãos, a situação começou a acontecer. Agora, existe algo que eu quero falar nessa reflexão que me maravilha. Deus não pegou essa situação, fez um bolo e jogou fora. Às vezes a gente pensa que Deus faz isso, né? Não. Não existe nada que foge do controle de Deus. Teve um dia que Deus mandou Abrão despedir Agar com seu filho Ismael. Só que Deus disse a Abrão: Abrão, Ismael será muito grande, será muito forte. E haverá uma guerra de Ismael com Isaac para sempre. Por quê? Porque houve uma ação da sua carne. Porque você cedeu à precipitação. Então agora eu vou abençoar Ismael. Só que a promessa vai acontecer com você. Você vai ter um filho. Então você imagine futuramente como é que vai ser essa herança. Vocês estão entendendo então por que as guerras lá para o lado do Golfo, porque as guerras, amados irmãos, naquela região do Oriente Médio, por que acontece tanta bomba, tanta guerra? Aqui está o porquê. A ação precipitada de um homem sem ouvir a voz de Deus, sem dar ouvidos, porque ouvir ele ouviu, mas não deu ouvidos. A ação precipitada de Sarai, sem dar ouvidos à voz de Deus, causou essa situação. Poderia ser evitada? Sim. Mas Deus não destruiu tudo. Ele pegou, irmãos, e a Bíblia diz então que Deus abençoou Ismael. Você pode entender o que Deus está falando com você nessa manhã? Quantas coisas nós precipitamos na nossa vida e estamos pagando um preço alto. Mas, graças a Deus, que a mão do Senhor está estendida. Porque Deus poderia fazer diferente. Deus poderia dizer: olha, não vou aceitar, vou matar tudo, tá, Abrão, vou só teu. Não. Deus, ele é extremamente maravilhoso. Em relação à sua vida, em relação ao que acontece com você diariamente, comigo, Deus também é maravilhoso. E Deus vai suprir você e vai ministrar você em todos os quesitos, nos pequenos e nos grandes. O que está pegando na sua vida? O que está pegando na sua família?
O que está pegando no seu interior? O que está pegando na sua profissão? O que está pegando no seu trabalho diário, na sociedade, no social da sua vida? Algo está trazendo desconforto. E você está dizendo, puxa, e agora? Quantos estão dizendo, e agora? E agora? Deus tem uma palavra rema para você. Abra o seu coração. Entenda o plano que Deus tem, o propósito que Deus tem e aquilo que Deus tem. Ele vai liberar sobre você uma bênção e você vai glorificar o nome do Senhor. E você vai poder viver o novo de Deus. O novo de Deus parte de uma restauração, de uma renovação, de uma transformação. O novo de Deus parte de uma mudança no interior, de pegar o odre velho, transformar ele num odre novo, trocar ele. Pega o odre novo, e aí o novo de Deus vem e entra, e aí abençoa a tua vida. Irmãos, nesse ponto da história de Abraão, nosso personagem, eu acredito que ele ficou pensando muito, mas eu acredito que ele entendeu o que Deus ia fazer. Ele creu a si mesmo, e ele prosseguiu a si mesmo, e Abraão não perdeu o direito de ser pai da fé por causa disso. Deus compreendeu o desconforto de Sarai. E Deus disse, eu vou abençoar. Assim será com a tua vida. Receba essa oração. Pai, nós abençoamos o teu filho e a tua filha. E nós liberamos no Espírito essas poucas palavras. Quantas palavras eu falo aqui, nem sei por que estou falando. Mas eu sei que é o Espírito que está falando. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo e até amanhã.